Jesus se angustiou no espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês me há de trair. Conhecido por ser o maior traidor da história, aquele cujo nome virou sinônimo de falsidade em praticamente todo o planeta. Por séculos, a história nos contou uma versão simples. A ganância pura e detalhada moveu a mão de Judas. Mas quando olhamos de perto para os relatos antigos, vemos que na verdade as motivações de Judas não foram bem essas. Até porque 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo comum na época. Um valor irrisório, quase insignificante se você considerar um detalhe que o Evangelho de João nos revela. No capítulo 12, versículo 6, Judas era o tesoureiro do grupo. Ele cuidava do dinheiro de todo mundo. Tinha acesso a valores muito maiores do que apenas 30 moedas de prata no dia a dia. Então por que ele venderia seu mestre por uma quantia tão baixa? Existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Algo que envolve política, expectativas frustradas e uma disputa de poder silenciosa. Pense comigo, Jesus conhecia a natureza humana, ele conhecia o coração dos homens. Você daria o controle de todas as suas finanças para alguém que demonstrava sinais de desonestidade? Provavelmente não. Se Judas ocupava essa posição de destaque, significa que ele tinha uma confiança gigantesca, não só entre os discípulos, mas no próprio Cristo. Então por que colocar um traidor lá dentro? Para entender o que realmente aconteceu naquela noite, nós precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para o cenário onde eles viviam. O clima na Judéia era de pura opressão. O povo judeu estava sufocado pelo Império Romano. Eles não procuravam apenas um líder espiritual, eles esperavam um herói militar, um novo rei Davi, que pegaria em armas, marcharia contra as legiões de César e expulsaria os invasores de suas terras. Então Jesus entra em Jerusalém, aclamado por uma multidão que jogava ramos de palmeira no chão. A expectativa estava lá no topo. O clima era de agora vai, o reino vai começar. Mas os dias se passam, e Jesus não convoca um exército. Ele não fala em guerra. Em vez disso, ele começa a falar sobre morrer, sobre entregar a própria vida. E ele diz que o reino dele não é deste mundo. O meu reino não pertence a este mundo. Se fosse assim, achas que meus seguidores permitiriam que eu fosse entregue aos judeus? Imagine por um instante a frustração cega de quem esperava um guerreiro implacável e de repente descobre que encontrou apenas um Marte. É exatamente nesse ponto onde o sonho político desaba. No Evangelho de Lucas, capítulo 22:3, nós lemos uma frase intrigante. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Para entender o que aconteceu depois daquele verso de Lucas que se cumpriu, nós precisamos nos colocar no lugar daqueles homens. A Galileia, de onde vinha a maior parte do grupo, era uma região de camponeses. Mas a Judéia era o coração do poder. O clima ali era sufocante. Havia os soldados romanos em cada esquina de Jerusalém, vigiando o templo e revistando cidadãos, cobrando impostos abusivos que empobreciam famílias inteiras. Cada judeu que acordava de manhã respirava um desejo profundo de libertação. Quando Jesus começou a arrastar multidões, operando milagres que ninguém conseguia explicar, curando cegos, ressuscitando mortos, a mente de alguém com o perfil de Judas não processou aquilo apenas como um evento espiritual. Ele acreditava que Jesus era o Messias, mas o conceito de Messias para ele na época era de um libertador político. Alguém que humilharia o imperador romano e devolveria a glória a Israel. Mas aí vem a semana da Páscoa. Jerusalém está lotada, milhares de pessoas gritam o nome de Jesus nas ruas. Era o momento perfeito para o golpe de estado que tanto Judas esperava. O exército popular estava pronto, faltava apenas uma palavra do mestre e uma única ordem. E essa ordem nunca veio. Em vez de organizar uma estratégia de ataque, Jesus vai para o templo e expulsa os cambistas, arrumando briga com a própria elite judaica da época, os saduceus e fariseus.
Depois, senta-se como os discípulos e começa a falar que seria entregue, açoitado e morto. É nesse ponto da história que tentamos entender o que levou a Judas a cometer a tal traição. Precisamos ser muito honestos aqui. Tudo que existe além dos versículos são teorias, tentativas humanas de tentar decifrar um dos maiores mistérios da antiguidade. Ninguém pode afirmar aqui com certeza absoluta qual era o fato real do que Judas pretendia fazer. Mas ao longo do tempo, duas grandes suposições ganharam força. A primeira sugere uma frustração política. Sabendo que o termo Iscariotes pode ligar Judas à região do sul da Judéia, uma área historicamente mais politizada e revoltada contra Roma, alguns estudiosos levantam a hipótese de que ele esperava que Jesus fosse um libertador militar. Sob essa ótica teórica, a traição não seria para destruir o mestre, mas uma tentativa desesperada e equivocada de encurralar Jesus, achando que ao ver-se cercado por soldados, o mestre seria obrigado a usar seus milagres para iniciar uma revolta armada. Já a segunda defenderia que Judas simplesmente percebeu que o movimento estava tomando um rumo de colisão inevitável com as autoridades de Jerusalém. Ao ver Jesus expulsando os cambistas do templo e confrontando os líderes religiosos, Judas teria calculado que o fim seria trágico para todos. A suposição aqui é que ele decidiu se antecipar ao desastre, entregando Jesus para tentar salvar a própria pele e quem sabe o restante do grupo antes que os soldados romanos caçassem a todos. Já na década de 1970, foi nessa época que contrabandistas de antiguidades encontraram em uma caverna perto de Alminaia, no deserto do Egito, um documento chamado de Evangelho de Judas. Diferente dos 4 evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse texto é um documento apócrifo. Isso significa que ele não faz parte do cânon oficial das Escrituras Sagradas e nunca foi reconhecido pela Igreja como um texto inspirado por Deus. Mas sua existência histórica é um fato incontestável e nos revela como pensavam certos grupos nos primeiros séculos do cristianismo. Este manuscrito específico foi escrito em papiro, no idioma copta, e os teses de radiocarbono apontaram que ele foi copiado por volta do ano 280 d.C. Mas a origem dessa história é ainda mais antiga. No ano 180, um dos pais da igreja chamado Irineu de Lyon já escrevia um livro combatendo heresias e citava com profunda indignação a existência de um texto herético que tentava reescrever a história de Judas. A abordagem do Evangelho de Judas rompe totalmente com o relato bíblico tradicional. Na visão desse manuscrito, que foi produzido por uma seita gnóstica conhecida como Cainitas, Judas não era um traidor covarde, nem um homem frustrado. Ele era retratado como um discípulo mais espiritual de todos. Olha a bizarrice, cara. O único que realmente entendia a verdadeira essência das palavras de Jesus. Segundo os gnósticos que escreveram esse texto, o mundo material criado por Deus era uma espécie de prisão imperfeita. Para eles, a única forma de Jesus cumprir a sua missão real é libertar sua centelha divina, então se desfazendo do seu corpo físico através da morte. E quem seria o encarregado de ajudar Jesus a se libertar desse envoltório de carne? Judas. O texto reconta os diálogos da última ceia, afirmando que Jesus teria chamado Judas em segredo e dito: "Tu superarás a todos eles, pois tu sacrificarás o homem que me reveste." Na ótica desse documento apócrifo, o beijo de Getsemane não teria sido um ato de falsidade, mas um cumprimento de ordem direta, secreta do próprio mestre. Judas aceitaria carregar o fardo de ser odiado pelo resto da história para que o plano de libertação espiritual de Jesus pudesse acontecer. Fazendo esse roteiro, eu achei muita bizarrice essa história, cara, não faz o menor sentido. Bom, é fundamental entender que a arqueologia e a teologia não veem esse evangelho apócrifo como um relato de fato real. Ele foi escrito quase 200 anos após a morte de Cristo, por um grupo que tinha uma filosofia muito específica que usou a figura de Judas para tentar validar as suas próprias crenças. Ainda assim, é impressionante notar como a figura de Judas Iscariotes instigava a mente humana a buscar respostas fora do óbvio, desde lá dos primórdios da história. Esse documento gnóstico, no fim das contas, acabou sendo combatido e esquecido pelo tempo, soterrado pelo deserto, enquanto a narrativa bíblica oficial permaneceu firme, nos mostrando que o desfecho doloroso e real que seguiu aquela noite no Jardim das Oliveiras. Ao ver Jesus ser condenado ao açoite e à morte pelas autoridades romanas sem esboçar nenhuma reação violenta ou invocar exércitos celestiais, a mente de Judas foi invadida por um choque de realidade devastador. A ilusão acabou. O peso do que ele tinha feito desabou sobre seus ombros. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 3 a 5, registra um dos momentos mais dramáticos e solitários de toda a Bíblia. O texto descreve o que aconteceu com o remorso que bateu em Judas. Então Judas, o que traía, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: "Pequei, traindo o sangue inocente."
Eles porém disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Repare na frieza dos sacerdotes. Para aquelas autoridades, Judas tinha sido apenas uma ferramenta descartável. Uma vez cumprido o papel de entregar Jesus sem alarde, o destino daquele discípulo não tinha a menor importância para eles. O "isso é contigo" ecoou com uma sentença de abandono absoluto na cabeça de Judas. Esse, para mim, é o ponto mais trágico da história. Judas percebeu tarde demais que havia trocado sua lealdade eterna por um punhado de moedas que agora queimavam suas mãos. Ele tentou devolver o preço da traição, tentou desfazer o erro no tribunal dos homens, mas descobriu que existem linhas que, uma vez cruzadas, não deixam de voltar ao ponto de partida. A reação de Judas ao lançar as moedas no chão no templo mostra o asco que ele passou a sentir da sua própria escolha. Aquilo que pareceria uma vantagem ou uma estratégia inteligente hora antes, tornou-se o símbolo do seu próprio fim. A Bíblia nos mostra que as 30 moedas de prata acabaram tendo um destino profético. Os sacerdotes, sabendo que aquele dinheiro era o preço de sangue, não puderam misturá-lo com ofertas sagradas no templo. Eles decidiram usar o valor para comprar o chamado Campo do Oleiro, um pedaço de terra estéril que serviria para sepultar estrangeiros indigentes. Aquele lugar ficou conhecido para sempre em aramaico como Aceldama, que significa campo de sangue. Seja pelo abismo da ganância que cega o homem, pela tragédia de tentar usar a sua fé para alcançar objetivos políticos terrenos, ou pelo puro medo de um desfecho trágico, a história de Judas Iscariote permanece como a maior alerta sobre a fragilidade humana. Ele esteve no lugar mais privilegiado do mundo, ouviu os ensinamentos direto da fonte, testemunhou milagres e teve a confiança do mestre para cuidar dos recursos do grupo. Ainda assim, no momento crucial, permitiu que seu próprio coração se distanciasse da essência daquela mensagem. No final das contas, o mistério de Judas não está apenas nos detalhes históricos, que a arqueologia tenta decifrar, ou nos textos apócrifos guardados no deserto. O verdadeiro mistério está em como o homem pode caminhar tão perto da luz e ainda assim escolher a escuridão da noite. Olhando para toda essa trajetória, para o contexto político da Judéia e para a forma como terminou naquele campo de sangue, qual dessas visões faz mais sentido para você? Você acredita que Judas agiu por pura ganância ou que ele foi engolido por suas próprias expectativas políticas? Deixe aqui nos comentários, se vemos no próximo vídeo. É nóis!